Boa tarde a todos. Retomando as atividades com a participação de especialistas convidados, a TV PEN UFRJ tem o prazer de iniciar a programação de 2021, entrevistando a professora Renata Cristina de Souza Nascimento, com o tema Os Estudos Medievais no Brasil, um panorama do ambiente editorial e de divulgação. Renata possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. É professora associada da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás, além de atuar no programa de pós-graduação em História da PUC, também de Goiás. Renata é fundadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ibéricas e Ibero-Americanas, da Federal de Goiás, coordenadora do Grupo de Estudos Ibéricos e que, a partir de setembro, se tornará uma rede, vinculada à mesma instituição, portanto, a Federal de Goiás, e participa do NEMED, Núcleo de Estudos Mediterrâneos, da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é co-organizadora dos Seminários Mundos Ibéricos, que esse ano realizará a sua 4ª edição. Centradas na Península Ibérica medieval, suas pesquisas abordam temas relacionados à religiosidade, notadamente relíquias, santidade, viagens, viajantes e peregrinações. Dentre suas muitas publicações, destacam-se nos últimos anos a organização ou publicação em coautoria de diversas obras, com a participação de colegas brasileiros e estrangeiros. Destaco aqui 100 fragmentos biográficos, o dicionário A Idade Média em Trajetórias, organizado com o professor Guilherme Queiroz de Souza, da Federal da Paraíba, publicado ano passado, em 2020, e que rapidamente se tornou um instrumento muito importante de estudo e divulgação no âmbito medieval voltado ao público brasileiro. Além disso, Renata é idealizadora do site Sacralidades Medievais, sobre o qual falaremos hoje, dentre outros temas. Trata-se, portanto, de uma pesquisadora amplamente conhecedora da conjuntura editorial brasileira e muito à vontade com o trabalho de divulgação dos estudos medievais nos últimos anos, especificamente a partir do contexto remoto que decorre da pandemia do Covid-19, no qual se observa, dentre outros, a criação de perfis, homepages, lives e etc., associados a diversos grupos de pesquisa medievísticos nacionais. A proposta aqui é iniciarmos com algumas questões previamente formuladas e, na sequência, abrirmos para algumas perguntas da audiência. O tempo estimado de duração da atividade é de cerca de 60 minutos. Futuramente, o material ficará disponível na TV PEN UFRJ. Lembro, além disso, aos inscritos pelo formulário Google, que foi indicado nas nossas redes, que eles podem solicitar o certificado. Basta enviar uma mensagem para o e-mail pen.ih.ufrj@gmail.com. Queria agradecer, claro, a Renata, especialmente em nome do Programa de Estudos Medievais, em nome da coordenação, professora Andréia, professora Leila, professor Paulo Pachá, que está nos bastidores aqui do estúdio conosco, a Natália, que também está acompanhando, a Natália é bolsista de extensão que está acompanhando o evento com a gente. Claro, saudar a Renata em nome dos ouvintes, da audiência, de quem está acompanhando a gente nessa live e que vai acompanhar em ocasiões futuras. É com muita alegria, Renata, que eu recebo você nesse ambiente, nesse formato. Acho que a gente tem uma ocasião muito, muito interessante para o debate, muito instigante para um debate a respeito de um tema para o qual você me parece extremamente qualificada e pronta a falar. Então, é uma honra, uma grande felicidade poder contar com você aqui. E eu queria já trazer a primeira questão relativa a esses 2 projetos que eu mencionei nessa apresentação. Especificamente, o dicionário 100 fragmentos biográficos, que você organizou com o Guilherme Queiroz, e também o projeto editorial do Sacralidades Medievais, feito em coautoria com a professora Raquel Alonso, professora espanhola. Renata, quais seriam as dificuldades que você já conseguiu mapear, que você já encontrou nessa trajetória para poder lançar essas obras? É claro, se possível, diferenciando as dificuldades, uma mais visível no campo do que no outro. E queria saber se você tem como apresentar para a gente como você vem superando ou já superou essas dificuldades no lançamento dos materiais. Ok. Boa tarde, a todos. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu preferi estar aí presencialmente, de preferência depois eu podia passear e ir à praia, mas isso em outra conjuntura.
Mas para mim é uma honra, uma felicidade ter sido convidada por vocês para poder falar um pouco, né, de uma coisa que a gente gosta tanto, que são as publicações, né, relacionadas aos estudos medievais no Brasil. Então, agradeço, né, o Programa de Estudos Medievais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço muito seus coordenadores, né, professor Paulo Duarte, um grande amigo, nós já organizamos também um livro juntos e tantas outras, né, atividades juntos. Professor Paulo Pachá, que está aí, né, nos bastidores, professora Andréia Frazão, professora Leila Rodrigues. Também agradeço a Natália Freitas, né, que está aqui também nos bastidores, também ajudando muito. Então, dizer que para mim é uma felicidade estar com você, né? Seja no ambiente virtual, seja no presencial, tá? E, assim, a todos os amigos, né? Todos os membros, os discentes do PEN, eu conheço muitos, alguns são meus amigos aí no mundo virtual também, né? Já sei até da vida privada de muitos deles, eles sabem da minha, né? Então, um abraço para vocês, tá? Então, assim, essa é mais uma das iniciativas do PEN, né? São tantas, especialmente agora, né, do ano passado para cá, mais ainda, né, já é um grupo que tem uma tradição muito grande no Brasil, tá? Então, para mim é uma honra estar participando aqui com vocês. Então, obrigado, né, por esse espaço, obrigada por essa oportunidade de conversar um pouco aqui nessa tarde sobre os estudos medievais. Bem, então vou tentar responder, né, dentro do possível, o que Paulo perguntou sobre as obras, né, especialmente sobre os 100 fragmentos biográficos, que foi um dicionário lançado no ano passado, acho que a Natália e Paulo Pachá colocaram aí, né, no início da transmissão, o link, que esse livro, ele foi organizado junto a um colega, não só colega, um grande amigo, né, professor Guilherme Queiroz, professor da Universidade Federal da Paraíba. E, assim, entre a ideia, né, e a publicação, foi mais ou menos um ano. Achei até que foi rápido, né, pela amplitude, assim, do envolvimento de tantas pessoas, não é? Entre o convite, né, o recebimento dos aceites, a edição e a publicação. Então, nós começamos a mandar e-mails em novembro de 2019, e em novembro de 2020, né, aconteceu a publicação do dicionário. E é um dos trabalhos que me deu grande satisfação em fazer, especialmente por causa da conjuntura, né, que a gente vem vivendo desde o ano passado, e da possibilidade de reunir pessoas, né, eu gosto muito de reunir as pessoas. Então, essa foi uma das formas também que a gente tentou, né, nos aproximar, assim, dos colegas, e, assim, tem as suas dificuldades, depois eu vou falar um pouquinho, mas tem muito mais resultados e tranquilidade, né, de uma forma impressionante, como as coisas foram acontecendo. Então, são 100 personagens e 100 historiadores. Na verdade, tem verbetes que foram escritos, 2 verbetes foram escritos por 2, e 2 pessoas escreveram 2 verbetes, foi o professor Sérgio Feldman e o André Frazão, né? André escreveu 2 verbetes e o Sérgio também. O restante todos escreveram 1 e tem 2 verbetes que foram escritos por 2 pessoas. Então, acabar, né, no final das contas, deu certinho. 100 fragmentos, 100 autores. A ideia, não é? Acabou dando certo, né, de disponibilizar o trabalho totalmente online, né? Essa também foi uma das dificuldades, encontrar uma editora que tivesse afim, né, de deixar, né, sem nenhum custo esse material e sem precisar ficar registrando aquela burocracia toda, simplesmente a pessoa clicar e o material está ali, né? O projeto, ele começou, assim, mais com, assim, a minha ideia inicial, né, eu pensei nisso, um dicionário biográfico de personagens da história ibérica, né, porque é o que eu pesquiso, o que eu conheço. E aí, conversando com o Guilherme falou assim, não, por quê? Não é? Vamos fazer uma coisa maior, que envolva todo mundo, super animada, aquela coisa de quem é bem jovem, não é? E poderíamos convidar vários especialistas e chegaríamos também aos 100 com vários temas que seriam também utilizados, né, por outras áreas, mesmo dentro da história, né, dentro da história medieval também. E aí nós, né, tudo bem, né, se ele está animado assim, da minha parte, tudo certo. E aí nós começamos a fazer os convites e, né, eu fico muito feliz, eu quero aproveitar para agradecer, né, a participação de todos os professores, de todos os colegas que foram convidados. Nós tivemos só uma desistência,
né? Então, assim, todos falaram sim, né? Dentro da sua especialidade, em escrever um texto sobre o personagem. A gente já pedia a encomenda pronta, né? Como o nosso grupo não é um grupo assim tão grande, né? Todo mundo já entende mais ou menos o que cada um pesquisou. Alguns tiveram que voltar em seus trabalhos de mestrado, né? Hoje já pesquisam outras coisas, mas voltaram numa boa, né? Escreveram sobre aqueles personagens ali. Nós tivemos a participação da editora Tempestiva, né, professor Ivan Vieira, professora Genilda, que assumiram e tentaram fazer um projeto mais interativo, muito mais do que eu conhecia, eu sabia, porque eu não sei muito sobre isso, né, tenho aprendido. Então, você clica ali no personagem e já vai para o texto correspondente, não precisa ficar, né, lendo 300 páginas para poder chegar no seu objetivo. Então, isso também facilita muito esse trâmite, né, essa forma de usar o material. Até o momento, né, eu confirmei com o professor Ivan, nós temos quase 4.500 downloads, o que eu acho uma maravilha para um livro de história medieval, né, em português, e 36 países. Eu já até comentei isso aqui, também tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, né, então, tá lá na Hungria, né, teve acesso, mas com certeza deve ter algum brasileiro por ali também, né? Claro. Então, assim, acaba que tem uma visibilidade muito maior do que a gente imaginava, né? E, assim, biografia atrai muito, né? Em todas as épocas. Se a gente for ver, por exemplo, o livro do François Dosse, né, quando ele fala que todas as gerações aceitaram o desafio biográfico, isso vem desde a antiguidade, o interesse por biografias. Não é um interesse que faz parte da nossa natureza, o interesse pela vida alheia, né? Nós temos uma natureza que tem um interesse pela vida alheia, e ainda a repercussão desses personagens, uma coisa, alguém que faz parte de uma memória coletiva, né? Então também resgatar essas figuras nem sempre foi algo assim totalmente tranquilo, mas cada autor também teve uma tranquilidade, né, para poder escrever aí sobre esses personagens. E tem tido essa excelente recepção, o que me deixa muito feliz, né, com certeza Guilherme também, todos os envolvidos, né, todos os medievalistas envolvidos, de fora, foram 6 convidados, né, professora Paula Pinto, da Universidade do Porto, professora Raquel Alonso, de Oviedo, Martim Rios, da UNAM, professor Ariel Guianci, da Argentina, o Stephanie, né, professor Stephanie Bosselier, de Poitiers, e deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. E também tem o Cerda, né, que é do Chile. Então, também essa aproximação com colegas, né, que são amigos e que ficaram super animados de participar. E todos os nossos profissionais, alguns que já estavam, são doutores, e 2 que estavam no processo de defesa, né? Então, até para a gente ser justo e convidar, às vezes não convidamos, né, pessoas muito jovens, porque ainda estão ali, né, começando seu mestrado, ainda não terminaram o doutorado, mas todos, assim, né, a gente partiu também desse princípio de já ter um projeto um pouco mais sólido, né, para escrever sobre esse tema. Algumas dificuldades para a realização. Primeiro, reunir, né, estruturar e que os colegas acreditassem. A gente tem sempre um medo, assim, eu vou convidar, a pessoa vai pensar assim, nossa, o que é isso, né? Que coisa mais difícil, né? Comprida, tem suas dificuldades em ser realizado. Então, parece que está dando um eco, mas não sou eu não, viu, Paulo? Deve ser algum outro... não sei. Melhorou? Renata, a questão do... Eu lhe ouço muito bem, eu acho que a transmissão está fazendo... talvez seja... Então, ok. Talvez seja aqui no meu celular que estava perto. Você falando, eu pensei na questão do prazo, né? Assim, como é que lidar com o prazo de uma demanda que envolve 100 pesquisadores, que 100 biografias, quase 100 pesquisadores? São 100 pessoas, né? Porque os que foram escritos em dupla também a gente entra em contato com os colegas. Mas, assim, quem esqueceu ou quem precisou de 2 semanas a mais, sempre tem, né? Mas não são textos tão compridos, mas que exigem uma concentração muito grande, muito séria, né, de quem está escrevendo.
Sim. Então, essa também, mas a resposta dos colegas foi uma coisa assim, impressionante, né? Maravilhosa. Assim, eu agradeço sempre o tempo todo, como todos os colegas foram certinhos, né? Com essa demanda, com esses prazos, né? Que a gente tentou aí estabelecer com um pouco de tempo para que todos mandassem seus textos. E a outra coisa é achar uma editora que topasse, né? Também não foi fácil encontrar, é uma editora que está começando, mas que tem uma qualidade e preocupada com essa questão visual, né, do trabalho. Estou tirando meu celular aqui. Bom, em breve a gente quer fazer um dicionário impresso. Já está aí na boca, né? O meu deve estar chegando, mas assim, é para quem quiser, para essa geração mais antiga, né, que gosta de papel, que quer juntar livros, né, na estante, então vai ter brevíssimo essa opção. Uma outra ideia que foi nos dado acho que no primeiro lançamento que a professora Luciana organizou na Universidade Federal da Paraíba, foi de fazer esse material em inglês, né, deixar disponível em inglês, porque teria uma visibilidade maior, né, já que está aí na internet. Então, é um projeto, só que esse aí vai demandar um esforço maior ainda, né, mas a gente tem isso em mente, né, de quem sabe, a partir do ano que vem, já ir atrás dessas possibilidades, certo? Bom, aqui eu não estou com nada aberto, tá? Bom, os Sacralidades Medievais, né? Outro projeto que tá aí, né, nas redes, e que foi uma ideia que começou a se construir no segundo semestre do ano passado, mas que se efetivou o projeto, né, a partir do mês de novembro. Então, agora em novembro que vai fazer um ano. E aí, esse grupo é formado por mim e mais 4 jovens estudantes, né, mestrandos e bolsistas de iniciação científica, que é o João Vitor, o Emerson, Romualdo, a Thaís e a Milena. E são de universidades também diferentes, né? Tem da UFG, tem da Federal de Jataí, tem da Universidade Estadual, da PUC. Então, é um grupo muito bacana, né, em que a gente trabalha juntos. E outra coisa, a gente precisa desse ar jovem, né? Porque, inclusive, que dá milhares de ideias, tem hora que eu tenho que até falar para eles, vamos calmar, né? Que vamos pouco a pouco. Porque, assim, o site, a gente tem site de tantas coisas, né? Tem um de grande visibilidade nacional, que é o Café História, né? Todo mundo conhece, mas, assim, um específico de medieval, que tem essa intenção também, não só de divulgar texto, mas também de divulgar o trabalho dos colegas, né? Então, nós temos tentado misturar textos de professores já com uma carreira muito consolidada, né, que já estão aí atuando nas universidades brasileiras, mas também dos nossos mestrandos e doutorandos. E divulgar até foto da pessoa, porque a gente, tipo, quem é quem? Já teve um trabalho assim, né, que foi feito pela Bren há uns anos, muito tempo atrás, o quem é quem, só que era impresso. Então, tem essa intenção também, né, de divulgar trabalhos que estão, né, na crista da onda, né, sim. E que eles ficam disponíveis. Cada mês tem um tema gerador. Então, nesse mês de agosto, tem sido história e narrativa por causa do Dia do Historiador, que é dia 19 de agosto, se eu não me engano. E aí, esse mês nós começamos na semana passada, mas agora até o final do mês, né, com textos especiais também, que trabalham história e narrativa, nessa perspectiva, né, de comemorar também essa profissão, né. E o resultado tem sido muito bom, é impressionante como as pessoas acessam. Não sei se leem, mas não são textos grandes, são textos pequenos. A intenção mesmo é de divulgar os estudos medievais, né? Então, não dá para você colocar ali um texto de 50 páginas que as pessoas não vão ler, né? É diferente o estilo para um público, sempre, a priori, é um público que se interessaria por história medieval. Então, com certeza, pessoas também que gostam de história religiosa, né? Então, assim, a gente não tem uma noção quem é quem que acessa, mas os textos têm grande acesso, né? Então, é uma felicidade também esse trabalho.
né? Então, vocês também estão acompanhando a visualização, enfim, o acesso do Sacralidades também, estão mapeando isso. Acompanhamos, né? E até agora foram 38 textos, 38 autores, né? Então, a gente deixa ali uma coletânea de autores para quem quiser ver quem publicou, quem não publicou, quem é quem, né? O nome, o link do currículo Lattes. Então, acho que isso também facilita essa divulgação, né, do que é produzido por nós, brasileiros. A gente tem, de vez em quando, algum convidado de fora, nós vamos ter mais outros agora, mais alguns esse ano, mas, assim, a essência somos nós, né, o grupo de mestrandos, doutorandos e professores que atuam nas nossas universidades. Nosso país é tão grande, tem tanta gente ainda, minha lista é tão grande, né? E aí, assim, tem tido, né, uma visibilidade também bem bacana. Agora, tem muitas dificuldades de manter a periodicidade, não é? Ainda bem que a equipe é muito animada, gosta muito, né, cheia de ideias, então isso tudo ajuda nesse sentido, né, de que o site vá para frente. Tem muitos outros sites por aí, né? Agora, o mundo virtual, ele não é um mundo irreal, né? Às vezes a gente vê de comentários falando assim, mas esse mundo virtual não existe, ele existe demais, né? Tem existido até mais do que deveria. Não estou falando em questão de divulgação, tem outras questões, né, das relações humanas. Sim. Mas, né, isso aumentou no ano passado e agora é algo irreversível, nós todos sabemos disso. Né? Então, né, esses dois projetos, mais especificamente, que o professor Paulo Duarte perguntou, né, o que eu teria, assim, né, para poder comentar nesse momento são esses aspectos, mas os links ficam aí, né, para quem quiser olhar, né, quem se interessar, e para mim também é bom falar sobre esses projetos, tá? Obrigado, claro. Paulo, pela pergunta, tá? Muito obrigada. Claro. Imagina, Renata. Então, a gente está disponibilizando aqui o link do Sacralidades, né, e vai disponibilizar o dicionário também. E acho que a gente agora já pode partir para a segunda questão, né, Renata? A partir do que a gente tem conversado aqui, e não somente pela experiência do dicionário, mas pela experiência das obras, das muitas obras que você publicou nos últimos anos, inclusive uma que você fez referência, uma que a gente publicou junto, que a gente organizou com outros colegas, qual a avaliação que você faz do ambiente editorial brasileiro voltado especificamente para o público medievalista, para o cenário de medievística nesses anos mais recentes, digamos, 2010 em diante, talvez na segunda metade dessa década, que se encerrou recentemente? Como é que você avalia esse cenário editorial para as nossas publicações, para a circulação e tudo mais? Nós tivemos, assim, um boom de publicações, né, em outras épocas, em que os investimentos eram maiores e as possibilidades de patrocínio também. E aí, muitos de nós publicamos nossas teses, publicamos coletâneas, trabalhos conjuntos com professores de outros países, né? Então, isso aí trouxe um material bastante interessante, né, para a gente poder tá trabalhando. Mas, de 2019 para cá, as editoras entraram num processo de estagnação, né? Essa é a verdade, e de sobrevivência. Então, especialmente as editoras universitárias. Então, as editoras universitárias têm tido uma maior dificuldade nesses 2, 3 últimos anos de publicar, né, uma grande quantidade de material. Às vezes, livros ficam ali muito tempo, mas é a impossibilidade mesmo econômica. E, né, esse problema dos investimentos, isso aí a gente sabe que a gente vai ter que ter um jogo de cintura muito grande para poder sobreviver a isso e continuar produzindo, fazendo nosso trabalho. E a tendência atual são os e-books, né? Isso não tem como, né? Irreversível também, porque é a forma mais recente, né, de disponibilidade de trabalho. Tem uma coisa, assim, tem uma geração, que é a geração do papel, que eu faço parte, né, que muitos de nós faz parte, e às vezes tem pessoas muito jovens falando, professor, eu prefiro muito mais, eu quero comprar o livro físico, né, mas, que nem sempre tem a ver com a idade, tem a ver, mas nem sempre. Mas, assim, virou quase uma relíquia, né, os livros em papel. Então, grande parte das produções que saíram recentemente tem a opção e-book, porque a pessoa já compra e o livro já está ali. Outra coisa, o que me deixa triste nessa nova conjuntura
é a crise das livrarias, não é? As livrarias é um lugar que nós, né, que gostamos dos livros, a gente se sente assim, nosso templo, né, nosso santuário. É uma falta danada. Como as bibliotecas também, né? Então, isso aí também vai mudar, né? Com essa grande quantidade de e-books, daqui, sei lá, 10 anos, né? Essa realidade aí vai ser outra, completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas nós temos um lado positivo, que é esse conhecimento mais publicizado, né? Em que as pessoas, todas as pessoas podem, desde que elas tenham, né, acesso à internet, também não são todas as pessoas que têm acesso à internet, mas desde que elas tenham acesso à internet, elas podem baixar livros, podem conseguir um material que antes ficava mais restrito às revistas. Lembro, né, quando as revistas eram em papel, perfeitamente. Tenho certeza que muitos de vocês também lembram, até inclusive você que é muito novo, Paulo, mas você também deve lembrar. Mas depois as revistas online, né, já facilitaram bastante esse acesso, e agora é tudo, os livros também. Né? Mas nós ainda temos uma cultura ainda do papel, né? Que isso aí vai mudando. Eu acho que eu não vou ver essa mudança, espero não ver, porque eu gosto do papel. Mas as editoras também estão se readaptando. Né? E essa divulgação de trabalhos, a gente fala dos historiadores, dos medievalistas, porque é nossa área, mas de uma forma geral, né? Elas têm acontecido mais dessa parte. E os estudos medievais, né? Então, aproveito para lembrar, né, que isso é uma onda que já vem, acho que uns 2 anos para cá, que é um grande interesse pelos estudos medievais. Esse interesse é gerado por filmes, esse interesse é gerado pelas séries, especialmente, né? Todo mundo gosta aí das séries, tem os jogos, os adolescentes, eu tenho um filho adolescente, ele sabe muita coisa de mitologia por causa dos jogos, né? Não porque nunca leu nada de mitologia, nunca se interessou, mas os jogos ensinaram. Então, assim, tem estudantes que vieram para o curso de História por causa de jogos, né? Então, assim, a história medieval, ela passa por esse interesse do público. Mas aí vem um desafio nosso, que é a produção de material de qualidade. Não adianta a gente também produzir um monte de bobagem, né, de figurinha, de coisas sem sentido, sem pesquisa, porque nós temos que aproveitar esse espaço para mostrar o nosso trabalho também, né? E aproveitar esse interesse. Para mim, ele não é, ele passa pelo senso comum, mas tudo na vida passa pelo senso comum, não é? Então, cabe a nós esse esforço. Eu vou falar aqui do PEN, porque nós estamos no programa do PEN, né? Tem vários outros laboratórios que também têm se esforçado, assim, mas vocês têm, por exemplo, aquele programa Santos em Imagens, é muito bacana, né? Então, é um esforço de atingir um público maior, não é só o público da história e dos estudos medievais, né? Então, essa preocupação, essa mudança, ela está aí o tempo todo, tá? Bom, né, então, assim, que essa perspectiva seria também de usar um material em ambientes não acadêmicos, né, especificamente, tá? Mas é isso, tá? Obrigada pela pergunta também, Paulo. Eu só, um parênteses, Renata, eu soube hoje uma reportagem indicando que o comércio de livros no Brasil cresceu pra caramba nesse último ano de 2021. A questão é em que frente que ele cresceu, né? Porque a primeira coisa que eu pensei, você fez menção, foi que isso não foi feito por livrarias físicas, provavelmente. Imagino que o grande filão de crescimento de livros tenha sido a Amazon, esse tipo de plataforma, né, de grande alcance, de grande volume, que tem essa repercussão, por exemplo, no mercado de livrarias, dentre outros impactos. Né? Mas muito obrigado, Renata, pela pergunta. E agora, num certo sentido, eu vou inverter um pouco da lógica. Se a segunda pergunta tinha a ver com o ambiente editorial, a terceira tem a ver com a questão das redes, que a gente até já mencionou na apresentação. Eu acho que você também já abordou um pouco quando falou de sacralidades. Qual é a avaliação que você faz? E essa é uma avaliação que, de fato, é recente, porque esse é um processo que eu acho que é muito recente mesmo, né? Desse movimento de ampliação das redes, de divulgação no Instagram, através de TVs que são organizadas no YouTube, enfim, no Twitter e tudo mais. Qual a avaliação que você faz, no geral, claro, dessa preocupação que se tornou muito latente dos grupos de pesquisa brasileiros em se apresentar de maneira mais direta, mais intensa nas redes sociais,
com essa preocupação com o conteúdo que você mencionou, com um público mais amplo, como é que você avalia esse esforço que a gente vem fazendo na área, né, para chegar às redes? Bem, né, nós vivemos aí uma mudança muito radical de 2020, 2021. Né, até tem hora que a gente fica até um pouco assustado, né, com a mudança que está indo um processo, né, que essa ampliação, né, enorme de possibilidades de divulgação, que a gente pode usar para o bem e para o mal, né? Nós tentamos usar para o lado de divulgação séria, né? Mas tem muita bobagem também, mas nós vamos atrás das coisas sérias. Por quê? Porque ampliou muito a criação de canais, né? Há uma preocupação nesse sentido. Podcast também, né? Antes eu não escutava podcast, agora eu escuto muito, e meus alunos muitas vezes me falam, eu estava tomando banho e coloquei um podcast do assunto tal, né? Mas é interessante, porque é uma outra plataforma, a divulgação de Instagram também, né? De Facebook já está começando a ficar ruim das pernas, né? Mas com a geração, assim, que está beirando os 40, 50, eu gosto do Facebook, né? Mas é mais raro. O Instagram tem tido um alcance maior, né? Ele tem a população mais jovem, né? Elas se interessam mais pelo Instagram, eles acham mais interativo, né? E também os parentes estão fora do Instagram, também ajuda, né? Você tem que ter um celular e tem que enxergar. Mas o Instagram ajuda muito nessa divulgação, né? Tem vários grupos também que estão presentes ali. Nós temos hoje muitas entrevistas, né? Eu estou participando aqui de uma entrevista, palestras com pesquisadores do mundo inteiro, né? Os cursos também, cursos sobre tudo, eles são possíveis de serem realizados, né? Dentro desse mundo virtual, sempre foram, a gente só não sabia que era tanto. Né? Agora, como foi a única possibilidade, isso cresceu de uma forma assustadora. Também eventos, né? Nós temos aí vários eventos da nossa área de história medieval para esse semestre, aconteceram muitos no ano passado, mas esse ano tem mais ainda, especialmente segundo semestre, né? Porque dá tempo da gente se organizar, divulgar. Então, isso tem facilitado, né? Através dessas novas mídias, né? Que essa ampliação dessas redes também, né? Nós perdemos por muitos anos tempo, espaço e até dinheiro, né, para os jornalistas. Por quê? Porque eles estavam nessas mídias, né, e nós nem sempre, talvez por uma formação mais tradicional, nós ficamos mais restritos ali no nosso ambiente acadêmico, né, dentro das universidades. E agora nós tivemos que sair dele na marra, arrastados mesmo, mas tem um lado positivo, né, que é dessa aprendizagem que nós estamos tendo agora. E a perspectiva da história pública, né, que está aí, que ela já era, né, já existia enquanto grupo, enquanto metodologia, que é esse veículo do conhecimento histórico que encontra, né, que vai em direção a esse grande público. E nós estamos fazendo parte aí desse esforço, né, os medievalistas também. Mas, como comentei lá, né, falando da primeira questão, esse esforço ele precisa garantir qualidade, né? Tem que estar acima, né, do óbvio, do senso comum também, tá? E assim, esse material, como ele fica disponível na internet, professores usam, né? Do ensino médio fundamental, pessoas que não estão exatamente dentro da academia, mas formal, e esse é um ganho, né? Então, a universidade, nós, né, enquanto pesquisadores, nós precisamos nos recolocar. Isso não tem, por mais que a gente fique ali, né, segurando ali na corda, não adianta mais, né? Porque existe um espaço fora do espaço tradicional, que é um espaço de luta ainda maior do que já existia, né? Que é o do mundo virtual. O mundo virtual ele tem que ser encarado como um espaço de luta, né? Ele tem que ser ocupado. Se a gente não ocupa, um monte de besteira vai ocupar. Tem ocupado, né? Então nós precisamos também, temos feito esse esforço, quase todos nós, né? No sentido de promover atividades virtuais, de divulgar nosso trabalho, né? Porque
divulgar é essencial, né? Você tem que fazer um trabalho, mas as pessoas têm que saber que ele existe. Não adianta eu publicar um livro que ninguém não sabe que ele existe. Então, é só eu, meus parentes, alguns orientandos, meia dúzia de pessoas. Então, quando você coloca no mundo virtual, você tem essa divulgação, né? E está preparado também para receber mais críticas do que a gente já recebia, né? Então, essa é uma preocupação que para essa geração mais nova não é tão, não choca, né? Mas para a minha geração, para quem veio antes de mim, né? Então a gente ainda está um pouco tateando, mas eu gosto muito do mundo virtual. Eu prefiro, né, encontrar as pessoas me fazem falta. Mas a divulgação, ela ficou muito melhor, né? Porque nós tivemos que realmente encarar o ano de 2020, que foi um ano terrível, né? Terrível, terrível. O de 2021 também, para muitas pessoas, foi pior do que 2020, mas não sei se é porque aquele choque inicial, ele já tinha, né, já está um pouco menor, então nós já começamos, né, a sentir um pouco o chão, porque, né, essas mudanças foram muito grandes. Mas no aspecto de divulgação de história, né, divulgação de história medieval, eu tento pensar pelo lado positivo, né, especialmente por esses grupos de pesquisa, muitos já existiam, né, o próprio PEN já existe há muitos anos, décadas, outros não, outros se colocaram mais recentemente, né, não vou citar aqui grupo por grupo, nome por nome, até para não ser injusto e esquecer trabalhos que têm sido feitos aí de muita qualidade, que às vezes no momento de uma entrevista a gente não lembra. Mas todos nós sabemos, e nós participamos o tempo todo, todos nós, eu participo, Paulo participa, André participa, Leila, todo mundo, né? Vários estudantes, recém-doutores, né, que fazem palestras, então isso também tem o seu lado bom, né, que é esse espaço, mas que tem que ser encarado também como um espaço de luta, que é o mundo virtual, tá? Bom, seria por aí a minha resposta, Paulo. Perfeito, Renata. Obrigado. Bom, lembrando, antes da próxima questão, que as perguntas podem ser colocadas no comentário, viu? As perguntas da audiência, de quem nos ouve e nos vê, claro, que podem ir colocando as questões aí que a gente apresenta para a Renata na sequência. Renata tocou num ponto fundamental, que é o desafio de ocupar as redes. As redes, já, de alguma forma, já eram ocupadas com conteúdos, inclusive de medieval, antes que nós, especialistas em diferentes graus de formação, e isso nem é tão relevante nesse caso, mas que os especialistas, de alguma forma, demoraram a ocupar. E aí fica esse imperativo mesmo de se mobilizar para a ocupação das redes. E, Renata, assim, mais uma questão que eu acho que tem a ver com isso, numa tentativa de... Eu sei que é até complicado pedir isso para você, mas pensando em prognóstico, eu sei que as coisas têm estado muito incertas, vamos colocar assim, né? Está tudo muito incerto em muitas dimensões, em muitos domínios da nossa vida, social, pública, profissional, mas, enfim, eu queria te pedir para fazer um balanço a respeito de como você imagina que pode ser os desafios, os potenciais, enfim, como você enxerga o futuro desse ambiente editorial e de divulgação para os estudos medievais, especificamente, nos próximos anos no Brasil. O que você acha que pode despontar de positivo? O que talvez continue sendo desafiador demais? Enfim, que tendências você enxerga nesse prognóstico? Eu quero tentar pensar em algumas coisas que não sejam só coisas ruins, né? Porque às vezes a gente pensa em algo que vem depois, geralmente a esperança ela morre ali, né? Especialmente no nosso contexto atual. Mas assim, primeiro é a gente encarar a realidade. Qual que é a realidade da questão de publicação de livros, né? De materiais e tal. Primeiro é a falta de investimentos. Então, essa realidade está aí. Nós temos que lutar para que esses investimentos retornem, né? Para que eles reapareçam de alguma forma, mas também pensar em plano B, plano C, plano D de sobrevivência. Então, talvez buscar dinheiro fora, né? Fora do Brasil, estou falando isso. Eu tenho observado que tem muitos editais, especialmente para quem tem domínio da língua inglesa, eu tenho corrido atrás disso, especialmente das universidades americanas, tá? Que é são programas, né, que visam, assim, fazer caridade para países mais pobres, né,
e que entram editais aí. Então, nós temos que ficar de olho nesse patrocínio externo, né? Nós precisamos buscar ainda mais esse patrocínio externo, pelo menos até que as coisas melhorem, né? A gente tem que também ter perspectiva que as coisas vão melhorar em algum momento. Outra é o que a gente estava comentando desde a primeira, da segunda, especialmente da terceira questão, que é conseguir uma aproximação maior, mais concreta, com o público para além da academia. Isso nós temos que pensar enquanto associação, né? A Associação Brasileira de Estudos Medievais, ela tem que se preocupar com esse público, que é um público para além dos grupos mais tradicionais que nós estamos acostumados, né? Então, é um espaço que pode trazer decepções, mas é um espaço também que pode trazer bons resultados, né? A gente tem que se abrir um pouco para essa realidade que ela não vai mudar porque eu quero, né? Porque o Paulo quer, ou quem lá, né? Quem quiser, não adianta. Isso é uma realidade dada, né? A outra coisa é o fortalecimento de redes, né? Isso tem sido também quase uma exigência, né, dos órgãos de fomento dessas redes no sentido de internacionalização, de cada vez mais essa aproximação com os colegas de outros países, ela tem que se efetivar cada vez mais. Nós precisamos, eles também, né? E essas redes talvez sejam uma das possibilidades, né, da relação dos estudos medievais sobre editoração, sobre divulgação, né, e mesmo de sobrevivência. Outra, dar mais visibilidade para o nosso trabalho, né? A visibilidade na internet, não adianta eu fazer um cartaz aqui, colocar no mural lá da universidade, e mesmo um post, ninguém lê, né? Antes a gente olhava as coisas assim, mural, um post, tudo quanto é coisa, a gente não olha. E mesmo quando alguém entrega um papel para nós na rua, a gente não lê, né? É muito raro você ficar ali lendo, né? Especialmente, às vezes a gente recebe, né? Coisas de todos os tipos, então ninguém lê, né? Então, o mundo é desse aí da internet. Então, nós temos que dar mais visibilidade ao nosso trabalho. E a área publica demais. Ela se compara a outras áreas que têm muito mais profissionais, né? Sei lá, tem 300 profissionais, 400, nós somos ali 100, um exemplo. A gente publica o mesmo tanto. Só que nem sempre nós damos visibilidade a essa produção. Então, nós perdemos espaço, né? Espaço dentro da academia, espaço fora da academia. Então, essa visibilidade é fundamental de demarcação de espaço, né? A vida é assim, né? Então, nós temos que encarar esse desafio aí de visibilidade também. Outra coisa que eu estava aqui conversando aqui com você antes, né? Uma coisa interessante que a gente tem que tentar estreitar os nossos laços também com as novas gerações. Fortalecer, eu já estou nessa preocupação, né? Que eu vou fazer 50 agora, fortalecer essa geração mais nova. Porque não adianta a gente se negar a fazer um trabalho que é da nossa responsabilidade, que é difícil, né? Então, fortalecimento, essa aproximação maior com a turma que está chegando, né? Que tem aí 1000 ideias, que sabe mexer com essas plataformas digitais 1000 vezes melhor do que eu, não fui acostumada, agora fui obrigada, né? Então, assim, essa aproximação também fortalece uma geração que vem e que vai ficar com esses desafios todos aí na mão, né? Que para mim são coisas muito difíceis, mas para essa geração mais nova não são, né? Cada um carrega a sua cruz, eu já carreguei a minha. Eu sempre comento com os meus alunos que quando eu comecei a fazer graduação, foi na era Collor. Todo mundo fala, nossa, não vai acontecer, o curso de história vai fechar, o mundo vai acabar. E eu estou viva, né? Então, nós temos que encarar a nossa realidade e aproveitar essas oportunidades. Então, superar, né, esse medo do novo, que já melhorou um pouco do ano passado para cá, nós já estamos começando a superar, mas não tem outra opção, né? E tentar trabalhar nesse sentido para que o futuro seja possível, né? Que ele seja melhor também. A gente tem que sempre pensar em coisas melhores. E a última coisa que eu poderia colocar aqui, que me veio à cabeça, que eu comentei antes, que é aproveitar também esse interesse atual pela Idade Média, né? Então, produzindo aí, como falei na primeira questão, um material de qualidade, né, que possa suprir essa demanda,
que atenda essa demanda mais específica pela medievalidade, né? Nós sabemos que nem sempre ela é uma coisa boazinha, né? Bonitinha, não é isso. Mas nós temos que fazer nosso trabalho, né? E a gente tem tentado fazer, todos nós, né, trabalhar nesse sentido, produzir esse material também para atingir essa demanda por idade média, aproveitar o lado bom dela, né? Bom, assim, seria o que eu pensei para tentar responder essas questões e deixar aí uns 10 minutos para quem quiser perguntar alguma coisa, né? Acho que eu fico falando muito, tá? Muito obrigada também por esse questionamento que faz a gente refletir, né? Sobre o futuro. Nós temos que ter planos para o futuro, mesmo que eles não se realizem completamente, mas pelo menos alguma coisa a gente consegue. Tá? É isso, Paulo. Obrigada. Perfeito, Renata. Obrigado. A gente está aguardando aqui as questões. Perfeito. A Poliana Custódia pergunta: Renata, qual a grande barreira que os medievalistas brasileiros enfrentam na elaboração de suas pesquisas no atual cenário social e econômico do país? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Poliana, pela pergunta. Bom, aí nós vamos voltar àquela velha questão do investimento. Essa aí é a primeira, né? Então, assim, antes você tinha mais bolsas, né? Existia um ambiente mais propício a uma dedicação mais profunda em relação a uma pesquisa. Agora é encarar a realidade de diminuição de bolsas, que vem desde a iniciação científica, né? A redução já é lá no berço, né? Então, o berçário, que é ali a iniciação científica, nós já não temos essas condições todas. Depois, isso vai se agravando, né, à medida que a pessoa continua seus estudos no mestrado, no doutorado, né, então pesquisadores sérios, mas é buscar, né, o que nós podemos fazer? É buscar alternativas, com bolsa ou sem bolsa, tentar trabalhar, né, e ter seriedade, não sei, ter um pouco de tranquilidade à medida que a gente vai tentando lutar para que esses investimentos não desapareçam por completo. Né? Eu sei que a geração mais nova está enfrentando isso muito mais do que eu enfrentei, né? Muito mais. Já no começo vai pedir bolsa de iniciação científica, a gente pedia 3, 4, 5, agora o máximo consegue é uma. Né? Então, isso vai tolhendo, assim, porque aí o aluno tem que trabalhar, buscar outras formas de sobrevivência, né, que é em primeiro lugar, porque não tem como você ficar estudando se você não tem nem como comer, né, então, é claro que a sobrevivência é em primeiro lugar, mas, assim, né, um desafio difícil para essa nova geração, mas que pode mudar, né, nós temos que lutar para que as coisas mudem, e ir readaptando, né, trabalhando dentro do possível, com seriedade, né, acho que a seriedade é tudo. E buscar, né, as possibilidades do que está ali, né, dentro do possível para a gente poder fazer, tá? Mas é difícil responder essa pergunta, viu, Poliana? Muito difícil, né, e sem ser pessimista. Verdade, né, Renata? A gente tem observado bastante isso, essa questão da barreira econômica. Parece que já tinha uma outra apresentada, do André Gustavo. Ele pergunta: em que medida o Currículo Nacional de Base afeta o interesse dos jovens quanto aos estudos medievais, principalmente no que concerne visibilidade? Fazendo referência à BNCC, enfim, que voltou à tona recentemente. Acho que as áreas de humanas foram muito atingidas, né, por essa reformulação. Não só a área de história, mas também a filosofia, a sociologia, até a geografia, né, foram áreas bastante atingidas depois da reformulação da BNCC, da edição da BNCC, né, no governo Temer para cá. Bom, como que a gente pode atrair, né, os mais jovens? Falando a linguagem deles. Né, a linguagem deles são os jogos, a linguagem deles são as séries, é uma forma de você buscar chamar atenção, né, então vai trabalhar com ensino fundamental, né, então trazer ali um material, podcast, né, que faz com que esse aluno tenha interesse por história, e aí o que o André falou, né, e por história medieval ainda. E muitas vezes nós somos sabotados por colegas, né? Por nossos colegas de outras áreas, nós sofremos, né, esse tipo de sabotagem, mas, né, isso não quer dizer que a gente também vai ficar chorando, né, reclamando. Não, nós vamos
mostrar nosso trabalho, né, através dessa visibilidade. Então, talvez uma das possibilidades, né, de trabalhar com esse público mais jovem, André Gustavo, seria através dessas novas mídias, né, dessas novas linguagens que estão disponíveis e que nós precisamos, pelo menos, começar, né, chamando a atenção, usando esse material para despertar aí os jovens talentos, né, os talentos, os novos historiadores, e o interesse mesmo por nossa área para que ela fique viva, né, senão ela morre. Então, nós temos que nos adaptar a essas novas mídias também, tá? Obrigada, André, pela pergunta. Renata. Mais uma, Gabriel Braz, ele pergunta, qual o impacto da reforma do ensino médio para o mercado editorial dos estudos medievais no Brasil? Acho que existe uma aproximação das questões, né? Estão pensando porque é uma preocupação, assim, né, atualíssima. Como que vai ser esse impacto? Nossa área vai sobreviver, né? A área de história vai sobreviver e a área de história medieval mais ainda, né? Mas, assim, existe mercado, ainda existe esse mercado, tá? Então, existe um mercado de pessoas que se interessam. E novos alunos. Não, o curso de História ainda é um curso vivo, né? E no primeiro momento, quando a gente chega às universidades, nós temos ali as disciplinas de História Antiga e Medieval. Às vezes no primeiro semestre, mas é no segundo semestre, né, no máximo. E aí a gente tem que, né, trabalhar com quem está chegando, né, com essa cabeça fresca de quem está chegando. E tentar, né, trazer pessoas que tenham compromisso também com a nossa área, né, com a área de estudos medievais. Agora, a reforma do ensino médio, ela tem um impacto sobre a área de humanas, né, Gabriel? Né, o problema vem lá de cima. As ciências humanas, ela foi muito fragmentada, ela ficou diminuída, os cursos de licenciatura ficaram periféricos, então nós não podemos parar de lutar, então a nossa realidade é essa, então agora nós vamos, né, dormir, deixar o mundo acabar. Não, nós não podemos agir dessa forma, e não temos agido, por isso nós ainda estamos aqui, né? É um espaço de luta que ele é cotidiano. Nós não podemos bobear em momento nenhum, né? O tempo todo buscando aí ocupar esses espaços possíveis, né, para a nossa área e para vocês, né, como eu estou vendo aqui, você é muito novo, para vocês mais ainda, né, que estão aí vão ficar aí com essa herança, né, bendita e maldita ao mesmo tempo, tá? Obrigada, Gabriel. Maravilha, Renata. Temos mais uma pergunta. Como a Academia Brasileira enxerga os estudos medievais atualmente? Ainda existe a visão de que se trata de algo eurocêntrico e irrelevante para o país? Pergunta, acredito, Vitor. Existe sim, Vitor. Existe, inclusive, dentro dos cursos de História, tá? Mas, assim, a nossa história, ela não se refere somente à história do nosso país. Então, ter essa visão de história é ter uma visão de história empobrecida. Então, agora nós não vamos mais estudar a história medieval porque fala da Inglaterra, né? E a Inglaterra é um país imperialista e esse país deve ser esquecido. Não adianta, né? Essa história maldita, ela existiu, ela existe. Então, nós temos que conversar sobre ela. Agora, tem surgido novos métodos, né? Um desses métodos tem sido a história global. A história global é um grande esforço também, né, de interação, não é só a Europa, né? É a África, é a Ásia, né? Nós precisamos ter a América Latina, nós precisamos nos aproximar dos latino-americanos, conhecemos bem a produção da França, da Inglaterra, né? Nós estamos falando nós medievalistas, assim, que já temos muitos anos, né, de caminhada, uns mais, outros menos, mas não conhecemos tanto a produção dos nossos colegas latino-americanos, né? Então, nós precisamos derrubar esse colonialismo já aqui, né, dentro da nossa América, depois preocupar, né, com o restante. Mas existe sim, né, essa questão de que os estudos medievais, eles só se preocupam com a Europa, né, com o dominador e tudo, mas a realidade não é essa. Então, uma das metodologias, né, que tem sido bastante trabalhada nesses últimos 10 anos é a perspectiva da história global, né, o que facilita muito
nessas interações, nessas conexões que devem e precisam ser feitas com outras áreas. Nós também não podemos nos fechar, né? E lutando aí pelo nosso espaço, né? E trazendo colegas de todas as áreas. Nós precisamos saber mais da história da África, precisamos mesmo, né? Muito mais do que nós já estudamos, e nós todos temos tentado buscar, especialmente depois dos estudos pós-coloniais, né? Essa interação com que nós somos, mas não adianta a gente perder de vista que o Brasil, ele viveu, né, um período escravista, ele viveu uma ocupação europeia, né, e também nós não podemos fechar agora, nós vamos estudar só a história da África. Então, vamos pensar em formas de conexões, de interações. E a história global está aí, né, nessa tentativa de ser uma das possibilidades metodológicas nesse sentido. Tá? Obrigada, Vitor. E apologia da história, né, pela pergunta. Certo? Ok. Renata, muito obrigado. Bom, com essa reflexão, na verdade, toda a reflexão feita aqui, mas acho que, sobretudo, com esse apelo muito determinado e, ao mesmo tempo, muito sereno, otimista, mesmo diante das circunstâncias adversas enfim, que a academia no Brasil vive, que as ciências vivem no geral, eu fico com aquilo que acho que a Renata sempre apresenta de melhor nas falas, nas comunicações, nos contatos, enfim, quem convive com ela sabe muito bem disso, ela sempre tem uma mensagem muito, muito positiva mesmo para transmitir, reconhecendo as dificuldades, tudo que envolve pesquisa no Brasil, e que talvez algumas coisas tenham se tornado mais agudas recentemente, mas que de alguma forma sempre estiveram aí também, né, Renata? Os desafios imensos à pesquisa acadêmica, mas também sempre oferecendo com muito carinho, com muito afeto, com muita dedicação, possibilidades de ampliar debates, de reunir colegas de diferentes áreas, e eu acho que isso se expressa também no campo editorial e no campo de divulgação, muito bem apresentados aqui por dois exemplos de tantos outros que a Renata participa e se engaja. Então, Renata, em nome do PEN, o FRJ, e de toda a audiência, enfim, em nome do Paulo e da Natália, que estão nos bastidores, em nome da Leila e da Andréia, e dos demais colegas que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, eu te agradeço imensamente pela entrevista, contribui muito para a ampliação do debate medievístico nacional, e aproveito para lembrar a audiência de seguir o PEN UFRJ e o PEN UERJ nas redes sociais, ativar as notificações da TV PEN UFRJ e curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Voltamos em muito breve com novas apresentações. Daí, queria encerrar passando a palavra para a Renata, para os últimos comentários, enfim, caso ela queira trazer mais alguma coisa. Eu quero agradecer, né? Agradecer muito esse espaço, agradecer as pessoas que tiveram aí, que tiraram um tempo, né, nessa tarde aqui de quinta-feira, para poder pensar junto comigo essas questões, dizer que o PEN da UFRJ, para mim, também é minha casa, né? Eu me sinto tão à vontade quando eu estou trabalhando, né, junto com vocês, participando aqui dessa entrevista, dessa live, né, agradeço muito a todos os coordenadores do PEN, aos discentes, tá? Para mim é um prazer mesmo estar aqui com vocês, e desejar boa sorte, né, boa sorte para as novas gerações, a gente daqui a um tempo, né, cada um vai resolver seus problemas, mas, né, nós tivemos os nossos, outras gerações tiveram os deles, e esses problemas estão aí, né, mas, assim, e desejar, assim, boa sorte e sucesso para esse programa de estudos medievais, que representa tão bem o Brasil, representa a América Latina, insere, né, nosso país em um cenário internacional nos estudos medievais, tá? Então, muito sucesso para vocês, no mundo virtual, no mundo presencial, tá? E um abraço a todos, muito obrigada a todos que estiveram aqui, que participaram, que enviaram perguntas, que ficaram aqui escutando, né, um pouco, né, do que eu gostaria de falar, tá? Muito obrigada, Paulo Duarte, Paulo Pachá, Natália, professora Andréia, professora Leila, um abraço também para a Juliana, tá? Muito obrigada a todos, um beijo para todos, e boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigado, e até a próxima. Muito obrigado, Renata. Tchau, tchau, gente. Valeu.